capítulo 15, versículo 51. Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério. O que é um mistério, irmão? Mistério na Bíblia significa algo que anteriormente estava oculto até ser revelado. Depois de ser revelado, já não é mais um mistério. Não é como os gnósticos da época, que eles diziam: olha, o gnosticismo é um conhecimento misterioso. Você só obtém conhecimento quando você entra para o nosso grupo, né? Mas os mistérios aqui são as verdades que estavam ocultas, os planos de Deus que estavam ocultos, mas Ele nos revelou pelas Escrituras Sagradas, através dos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo: eu digo para vocês um mistério. Qual é o mistério que ele vai dizer para os irmãos? Ele diz: na verdade, nem todos dormiremos. O que quer dizer isto? Dormir. Todos nós dormimos, né, irmãos? Nós dormimos todos os dias. Mas aqui Paulo está utilizando o nome dormir para significar morte. Paulo disse: nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Ele compara a morte com o sono, porque um dia todos irão despertar ressuscitando. Então ele diz: nem todos dormiremos, mas uma coisa é certa: todos seremos transformados. Imagine no primeiro século, Paulo, preste atenção, irmãos. Imagine no primeiro século, Paulo dizendo para os irmãos: irmãos, vocês que estão aqui, eu vou dizer um mistério para vocês. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Aqueles irmãos deveriam estar pensando e dizendo: então é possível que a vinda de Cristo possa acontecer em nossos dias. É possível que o arrebatamento possa acontecer em nossos dias, porque Paulo está dizendo: nem todos morreremos. E esta palavra, ela serve para nós nos dias atuais. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Essa é uma promessa, irmãos. A promessa do arrebatamento. Quando Cristo vier, haverá crentes que ainda estarão vivos aqui. Nem todos os cristãos morrerão quando o arrebatamento for acontecer. Nem todos os cristãos precisarão ressuscitar dos mortos. Mas uma coisa é certa: todos serão transformados. Os mortos ressuscitarão e terão seus corpos transformados. E os vivos também serão transformados, porque os seus corpos são mortais. Seus corpos estão cheios de defeitos, velhices, doenças. Portanto, ele também precisa de transformação. E o mais interessante disso é que Paulo deixa aqui a possibilidade para que nós acreditemos que nos nossos próprios dias, nos dias atuais, nem todos os cristãos possam chegar a morrer, mas nós podemos ser a geração daqueles que serão arrebatados e terão seus corpos transformados ainda vivos. Glória a Jesus. Ainda vivos. Glória a Os cristãos daquela época já tinham essa expectativa. Você aguarda a vinda de Jesus para hoje? Você está aguardando a vinda de Jesus para agora? Quantos cristãos diziam Maranata? Os cristãos, quando olhavam, eles se viam, eles saudavam além da paz, eles também diziam Maranata quando viam uns aos outros.
já imaginou o que isso significava? Um cristão, irmãos, quando vê o outro, ele sente alegria, ele tem prazer de dar a paz do Senhor. Ele não finge, ele não se esconde, ele tem prazer, ele olha o irmão e diz: a paz do Senhor, meu irmão, eu tenho paz com você. Maranata, isto é, quem dera o Senhor viesse agora para a gente subir junto. Maranata, vem, Senhor, vem agora, Senhor, vem agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo está dizendo aqui, eu vou dizer para vocês um mistério: nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. Próximo versículo, ele vai dizer o seguinte. Próximo versículo, Priscila, próximo versículo. No momento, ele diz: no momento, no átomo, no momento, no abrir e fechar de olhos, está falando de um piscar de olhos, ante a última trombeta, a transformação dos nossos corpos acontecerá num piscar de olhos, ante a última trombeta. A última trombeta é a trombeta do arrebatamento. Quando Paulo, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele está dizendo, do mesmo jeito aqui, vai ser no momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta de Deus. Por quê? Porque a trombeta vai soar, a trombeta do arrebatamento, ela vai tocar, e os mortos ressuscitarão em seus corpos incorruptíveis, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É esta a linda doutrina da ressurreição e do arrebatamento. E nós precisamos conhecer essa doutrina. Paulo aqui está falando que haverá uma ressurreição, e ela se dará num piscar de olhos. Ele diz: nem todos vão morrer, mas aqueles que morrerem vão ressuscitar num piscar de olhos, serão transformados. A ressurreição ensinada na Bíblia, ela é uma ressurreição física, não é uma ressurreição espiritual, como ensinam os testemunhas de Jeová. Não é uma ressurreição espiritual, mas é uma ressurreição física do próprio corpo. Ela está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Em Lucas, o capítulo 24, o versículo 35 por diante, olha o que está escrito acerca da ressurreição de Jesus. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não ressuscitou corporalmente, ele ressuscitou espiritualmente. O problema é porque o túmulo estava vazio. Olha só, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Próximo versículo. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus ressurreto, se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A notícia: ei, Jesus ressuscitou, a gente viu ele. Quando os discípulos estavam reunidos, aí o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Próximo versículo. E eles ficaram espantados. Já imaginou, irmãos?
E ele lhes disse, Jesus disse para eles: por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? É um espírito. Ele não disseram, nem disseram, é Jesus, é um espírito. Próximo versículo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Não é um espírito. Ele diz: veja minhas mãos, olha as marcas dos cravos, vejam os meus pés, vejam os sinais dos cravos nos meus pés. Vede, toquem em mim, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne, nem tem ossos, como vocês veem agora que eu tenho. Eu ressuscitei em corpo e, portanto, vocês também ressuscitarão. Está aqui a resposta para as testemunhas de Jeová. Toquem, vejam os cravos. Próximo versículo. E dizendo isso, Jesus mostrou para eles as mãos e os pés. Próximo versículo. E não crendo eles ainda. Olha quanta incredulidade. Eles viram Jesus ressuscitado ali e ainda não acreditaram. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, Jesus disse: vocês ainda estão duvidando, estão achando ainda que eu sou um espírito e não material. Jesus disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Vocês têm alguma coisa aqui para comer? Próximo versículo. Então eles apresentaram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. Próximo versículo. O que ele tomou, Jesus tomou e comeu diante deles. Próximo versículo. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convenha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Qual é? Que Cristo deveria padecer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, se levantaria dentre os mortos e voltaria para viver a vida. A ressurreição, portanto, ela é física. Jesus provou que era física. Ele ressuscitou no mesmo corpo que havia morrido. Uma coisa interessante é que o nosso corpo ele será como o de Jesus. Nossa ressurreição também será como a de Jesus. Assim como Jesus comeu, aqueles que ressuscitarem também, eles poderão comer, eles poderão se alimentar. Embora a comida, o alimento, não sirva para matar a sua fome, mas sirva para prazer, degustação apenas. Mas nós, com os nossos corpos transformados e corpos ressurretos, ainda poderemos comer, celebrar. Embora o nosso corpo não dependa do alimento. Agora a pergunta: por que a ressurreição do corpo? Por que nós devemos nos ressuscitar? Por quê? Porque se Paulo disse que quando a gente morre, a gente vai ter um encontro direto com Jesus Cristo lá no céu, por que então ressuscitar dos mortos? A gente morre, é sepultado e o nosso espírito já vai lá, direto para onde Jesus está. Então, para que a ressurreição? Primeiro, porque Deus criou o corpo para que a alma vivesse nele. E tudo que Deus criou é bom. Portanto, era a boa vontade de Deus que o homem fosse constituído de alma e de corpo e vivesse no mundo físico. Deus poderia ter nos criado como espíritos puros, como os anjos. Os anjos não têm
humanos de matéria. Ele usou o pó da terra e disse: eu quero fazer seres humanos constituídos de matéria. Então o ser humano, ele é completo com o imaterial, que é o espírito e a alma, e com o seu corpo. Vocês estão aqui com corpos. Você é completo dessa forma que Deus fez. E por isso que Ele vai fazer você retornar, se você um dia morrer, no arrebatamento, retornar para cá, para que você receba o seu corpo que você tinha. É por isso. Foi assim que Deus te fez. Ele não se arrependeu e disse: ixi, não foi muito bom não, eu queria material, eu vou fazer só espiritual, vai ressuscitar espiritualmente. Não. Deus criou você como matéria. Então Ele vai colocar também, lhe devolver a matéria. Outra questão, porque Deus nos ressuscitará corporalmente. Se Deus não ressuscitasse o corpo, o nosso corpo, Deus estaria concedendo a sua vitória para o diabo. Por quê? Porque o diabo disse para o homem que ele não morreria. Mentindo, ele enganou o homem que ouviu o seu conselho, fazendo com que o homem fosse condenado e morresse. Vamos lá em Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 4. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Olha o que o diabo falou. Então a serpente disse à mulher: certamente não. Olha o mentiroso, vocês não vão morrer não. Agora vai lá em Romanos, o capítulo 5 e o versículo 12. Romanos, o capítulo 5 e o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que, irmãos? O que? A morte. E assim também a morte passou a todos os homens. Está vendo aí? O diabo disse: não, vocês não vão morrer. Mentiu. O diabo mentiu. Aí o homem foi e desobedeceu, comendo do fruto que Deus havia proibido. E por causa disso veio o quê? A morte para todos os homens. É por isso que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse assim: vocês têm por pai o diabo, e ele é homicida, ele é assassino, ele matou seres humanos, tanto espiritualmente como fisicamente. Foi isso que ele fez. Ele tramou uma forma para que os seres humanos desobedecessem a Deus, morressem espiritualmente e também fisicamente. Aí Deus disse assim: eu não vou ceder vitória para o diabo. A alma morreu espiritualmente para mim, mas eu sou Deus que dá vida espiritual. Ressuscito aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. O corpo vai morrer, mas eu também não cedo vitória para o diabo. Eu trarei os corpos de volta à vida. E é por isso que haverá ressurreição física. Bendito é o nome do Senhor. Como será este corpo ressurreto, irmãos? Como é que vai ser o nosso corpo quando o arrebatamento acontecer? O corpo daqueles que forem transformados e daqueles que ressuscitarem. Como será este corpo? Características deste corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Duas características são apresentadas aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 diz: porque convém que isto que é corruptível. Olha aqui, irmãos, uma das características do nosso corpo é que ele é corruptível. Ele é um corpo que se deteriora, se acaba, se estraga. Vocês estão vendo aqui? Devagarzinho as enfermidades vão aparecer.
velhice vai chegar para mim, vai chegar enfermidades, não é? Pode haver doenças em que eu possa perder membros do meu corpo. Este corpo, ele é corruptível, ele vai se acabando, se estragando. Mas olha só como será o corpo ressurreto, ou o corpo transformado. Aquilo que é corruptível, este corpo que se acaba, se estraga, ele deverá ser revestido da incorruptibilidade. Ele não vai se corromper mais, não vai se envelhecer, não vai mais se acabar, não vai mais se estragar. E que é isto que é mortal. Esse nosso corpo aqui, ele é mortal. Um dia, além do nosso corpo se corromper, envelhecermos, vidoenças, nós ainda vamos morrer também. Além de corruptível, ele é mortal. Mas o corpo transformado, o corpo ressurreto, ele será incorruptível e imortal. Uma vez que nós voltarmos à vida, não mais morreremos. Assim será o nosso corpo. Não mais envelheceremos e nem morreremos. É importante que o nosso corpo, por ocasião da transformação, irmãos, ele seja revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Por quê? Porque o ambiente em que nós vamos viver, ele é um ambiente em que nós veremos a Deus constantemente. No corpo atual em que nós nos encontramos, corruptível e mortal, nós não podemos ver a Deus, porque senão nós morreríamos. Glória. Nós não podemos ver a Deus em toda a sua glória, porque nós morreríamos. Os profetas, quando viam a Deus, eles tinham medo de morrer. E era só uma aparição mais simples. E eles viam toda a beleza. Quando Isaías, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Isaías diz: ai de mim, porque vou perecendo. Os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Quando o anjo do Senhor apareceu a Manoá, que ele entendeu que aquele anjo era Deus, ele disse para a mulher dele: nós vamos morrer, mulher, porque nós vimos a Deus. Nós vamos morrer. O nosso corpo, como ele está, nós não temos condições. Por isso nós precisamos ser revestidos da imortalidade. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 4. Olha o que está escrito, meus irmãos. Apocalipse 22, versículo 4, falando sobre Deus, irmãos. Nós nesses corpos não podemos ver a Deus, mas olha a promessa que está em Apocalipse: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós, em corpos revestidos de imortalidade, veremos a Deus face a face e não morreremos, porque estamos revestidos da imortalidade. Outra característica do nosso corpo é que ele será um corpo glorioso, um corpo revestido de glória. Aqui a expressão glória dá a entender que o nosso corpo vai emanar brilho, vai brilhar, vai sair brilho do nosso corpo. Veja Mateus, o capítulo 17, o versículo 2. Mateus, capítulo 17. Obrigado. Olha só Jesus aqui, ó. O corpo de Jesus como ficou. E transfigurou-se diante dos discípulos. E o seu rosto brilhou, resplandeceu como o sol. E as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Nós seremos revestidos de glória, irmãos. O nosso corpo emanará brilho.
capítulo 13, versículo 21. Olha a promessa das Escrituras para nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20, perdão. 20 e 21. Mas a nossa cidade estará onde? Donde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que vai acontecer conosco. Próximo versículo. Que transformará o nosso corpo abatido. Este corpo abatido, corpo que se acaba, um corpo mortal, um corpo que demonstra desgaste, cansaço. Ele diz: Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Assim como o corpo de Cristo emite glória, brilhos, raios de luz, o nosso corpo também terá essas características. Mas como é que ele vai fazer isso? Aqui é a resposta. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem poder para fazer isso. O teu Deus é poderoso. Outra característica que o nosso corpo ele terá também identidade. As pessoas perguntam: será que nós vamos nos reconhecer no céu? É um monte de gente assim sem saber. Oi, quem é tu? Quem é você? De onde você veio? Não! As pessoas pensam que os cristãos não vão saber dessas coisas. O nosso corpo terá identidade. Nós podemos, esse corpo ele será um corpo reconhecível. O corpo de Jesus, por exemplo, ele era um corpo reconhecível. Vocês lembram que quando Jesus apareceu, os discípulos disseram: o Espírito. Aí Jesus disse: veja aqui, olha o sinal das minhas mãos. Olha aqui, sou eu mesmo. Olha os pés. Tem coisas, tem características ainda minhas. Sou eu mesmo. Só que não será 100% igual. E era por isso que os discípulos aí ficavam assim: será? Está meio diferente um pouquinho, né? Está um pouquinho diferente. Verdade. Havia diferenças e também havia semelhanças. A ressurreição do corpo, ele vai preservar as características que eu tinha enquanto vivia aqui na terra. Embora o meu corpo passe por uma transformação, isso não quer dizer que o meu corpo perderá as características que anteriormente me identificavam. Você já viu, por exemplo, uma foto sua quando era criança? Já viu? As pessoas dizem assim: parece você mesmo. Pois é, mas há uma diferença de você agora como adulto para quando criança. Mas ainda há características desde a infância que ainda estão em você. Do mesmo jeito a ressurreição fará. Haverá uma mudança em você, mas ainda sobrará as características. Assim como na sua foto de infância tem as características de você agora como adulto. Isso também acontecerá. Como o corpo glorificado, ele não estará mais sujeito ao tempo. Ele não terá sinais de velhice. Viu? Os irmãozinhos, as irmãzinhas já estão na idade avançada. Nem se preocupe. Não vai chegar lá no céu com óculos. Não vai chegar no céu com bengala. Não vai chegar no céu escolado assim no anjo, o anjo segurando e levando. Não. O corpo passará por um processo de transformação. E ele ficará um corpo jovial, corpo jovem, tá? Assim será os nossos corpos. E as crianças? A velhice é consequência do pecado. Nosso corpo se acaba, tornou-se corruptível e mortal, e por isso o processo vai ser revertido, vai ficar jovial. E as criancinhas, que é uma fase também incompleta da maturidade, eles estavam lá, um monte de criancinha correndo no céu, os anjos puxando o cabelo, dando croco. Não,
E aquelas criancinhas que morreram no ventre das suas mães, aqueles fetos, aí tem uns fetos flutuando, uns anjos carregando as criancinhas nos braços. Não, não será assim. Isso também é imperfeição. A infância é imperfeição. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou duas criancinhas, Ele criou dois jovens com maturidade, juventude, mas maturidade. Assim será. Crianças, fetos, todos aqueles que morreram, que ou em velhice ou criança demais, eles serão transformados em um corpo jovial e de maturidade. Glória a Deus. Que esperança maravilhosa, irmãos. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, uma pergunta: se nós lembraremos quem somos lá no céu, se nós lembraremos uns dos outros, não é? Será que nós podemos ser felizes no céu, lembrando do que aconteceu já com a gente, lembrando que nós fomos mortos, lembrando que nós sofremos? Será que nós podemos ser felizes? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito na Bíblia. Tem gente que diz que nós vamos nos esquecer de tudo, né? Quando chegarmos lá no céu. Vamos ver o que a Bíblia diz. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar, que é lá no céu, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Eles morreram por permanecer firme à fé na palavra de Deus e do testemunho que eles deram. Eu não renuncio à minha fé em Cristo. Eu vou morrer, mas eu não renuncio. Aí de repente eles morreram e agora foram para o céu, num lugar de felicidade. Aí eles se esqueceram de tudo. Não, próximo versículo. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, tu não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Estavam no céu. E eles disseram: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça do nosso sangue que foi derramado lá na terra pelos aqueles que habitam lá, que nos mataram? Aí o próximo versículo, Jesus disse o quê? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Eles estavam lá clamando por justiça, mas isso não significa que eles eram infelizes. Na verdade, irmãos, o que Deus fará é que essas lembranças que nós tivemos do que passamos aqui na terra, elas não influenciem sobre nós, causando em nós tristeza, mas nós teremos lembranças. Deus é feliz lá no céu, mesmo sabendo que pessoas pecam, mesmo vendo a rebelião do ser humano, mas Ele é feliz. Nós também poderemos ser felizes da mesma forma, mesmo sabendo que pessoas mataram cristãos, mesmo sabendo que aqui na terra sofremos, mesmo sabendo que aqui na terra fomos perseguidos, mas nós seremos felizes lá. Jesus Cristo, sendo homem, Ele ressuscitou também como ser humano, viu? Subiu ao céu, e Ele também é feliz no céu, mesmo tendo lembranças das tristezas que passou, do sofrimento, da humilhação. Mesmo assim Ele é feliz. As lembranças
não nos impedirão de sermos felizes no céu. Pelo contrário, elas servirão de prova da justiça de Deus. Você vai lembrar de tudo que você sofreu, para que quando Deus fizer justiça ao ímpio, punindo o ímpio pelos seus pecados, você diga: louvado sejas tu, ó Deus, porque tu és um Deus justo, tu fizeste justiça. Essas lembranças ainda estarão. Deus não permitirá que elas nos afetem, provocando em nós tristeza. Quer ver a prova? Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz: olha as aflições, os sofrimentos do presente. Aí se nós lembrarmos, vocês vão ficar tristes. Paulo disse: porque para mim, eu tenho por certo, é certeza absoluta, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você, no final de tudo, quando você se lembrar do quanto sofreu aqui e da glória que você recebeu lá, você entenderá que valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena sofrer, irmão. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena ser desprezado e suportar calado, porque essas aflições é momentâneas, é só do presente, mas o peso de glória que Deus preparou para você é eterno. Você já viu no período daquelas Olimpíadas, aquele jogo, né? As pessoas gritando, soltando fogos aí. Já imaginou? A Copa, tá lá, futebol. Tá lá o povo jogando. E os camaradas: eita, o Brasil vai ganhar? Ou é a Argentina? Né? Quem vai ganhar? Aí o Brasil ganha. Aí o cara: "Ê!" Começa. As gritarias, solta fogo. Ele ficou muito feliz, não ficou? Agora, quem fica mais alegre? Quem está torcendo ou quem está lá no campo jogando, sofrendo, relando quando faz o gol? Quem tem mais felicidade? O jogador. Os nossos sofrimentos, na verdade, Deus vai fazer com que eles provoquem em nós mais alegria. Quando você olha para o teu sofrimento, comparando com a glória